Opa, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 23 de 2024. Poucos jogos, então vai dar pra gente passar a limpo cada um dos jogos que acontecem nessa rodada, com números, estatísticas e informações, coisa que a gente sempre faz aqui no Sexta de Trade, para você não só seguir, concordar, discordar das nossas tips, mas também ter conhecimento, ter informações, base para poder criar suas próprias apostas. É assim que a gente propõe um estilo aqui de vídeo diferente para vocês, também no nosso grupo VIP, o grupo VIP mais completo do mercado, com e-books, guias, muitas informações exclusivas, vídeos também especiais ensinando você a apostar, e você também pode ter acesso a isso caso você seja membro do canal, mas acima de tudo, o melhor custo-benefício do mercado, um grupo VIP que a gente também passa as nossas tips com muito conteúdo e informação para que você sinta confiança em cada uma delas. E ontem, por um pontinho, a gente não ficou 100% de greens lá no nosso grupo VIP, então chamem no WhatsApp e aproveitem. No médio e longo prazo, confiando nos números, a gente sempre é lucrativo. Vamos começar aqui com Pacers e Nuggets, mas não sem antes pedir para você se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo naquele seu grupo de WhatsApp que gosta de falar de apostas esportivas, gosta de falar de basquete, ou então só aposta em futebol, mas busca um novo mercado. E também conheça o nosso canal Basquetinho, link na descrição, onde a gente só fala de basquete, sem esse foco nas apostas, mas tem muito vídeo lá em que você vai tirar base e conhecimento para apostar também. Então conheçam, meta de 300 likes para esse vídeo de hoje, clica no botão de joinha, não custa nada, e bora para Pacers e Nuggets. Essas duas franquias se enfrentaram recentemente, a equipe do Denver Nuggets se destacou, venceu mesmo em uma noite de back-to-back. Naquela ocasião a gente comentou duas coisas: handicap positivo dos Pacers, que bateu porque os Nuggets tinham jogado na noite anterior contra o New Orleans Pelicans, estavam cansados, e a gente também indicou lá no nosso VIP uma questão de pontuação mais rebotes ali do Aaron Gordon. Por quê? A gente está falando de um Aaron Gordon que é o jogador mais atlético desse Denver Nuggets, que conta com o Jamal Murray, que tem problemas de lesão, tem ali o Nikola Jokic, que a gente sabe que fisicamente ele não é um jogador espetacular, e consequentemente para um jogo de back-to-back o Aaron Gordon poderia se destacar. Vou deixar na tela para vocês qual foi a nossa análise lá do nosso grupo VIP, com odd de 71, bateu com tranquilidade, já que ele conseguiu ali uma excelente marca ali de 20 pontos e 10 rebotes. A gente só precisava de mais de 19,5. Bateu. Hoje as linhas dele estão um pouquinho mais altas, ele deve ser um pouquinho menos explorado, então vamos tomar cuidado. Não necessariamente a gente está indicando um vá nisso. Por quê? Porque a gente tem ali o Indiana Pacers agora com Pascal Siakam, que é um defensor melhor do que o que eles tinham antes. Então Aaron Gordon pode ter um pouquinho mais de dificuldades, mas a nossa análise havia sido feita em cima dessas questões de que na temporada o Indiana Pacers é o time que mais sofre pontos para ala pivôs na NBA e também o quarto time que mais cede rebotes, além de todo esse contexto de um jogo de back-to-back. Hoje eu vou dizer a mesma coisa que eu falei para vocês na outra rodada. Todo e qualquer over contra o Indiana Pacers faz sentido, porque todo mundo tem condição de pontuar bem contra eles. O Indiana Pacers é um dos times mais vazados da NBA, da posição de shooting guard em diante, eles sempre estão ali no topo de times que mais cedem pontos, né? É o terceiro que mais cede pontos para alas armadores, o segundo que mais cede pontos para alas, o primeiro que mais cede pontos para ala pivôs, e para a posição de center, por mais que eles não cedam tanto, a gente está falando de um Nikola Jokic. Então, repetindo, sempre faz sentido over individualmente ali, falando de jogadores, pontuação, principalmente contra o Indiana Pacers. O grande problema é quem a gente vai investir. Da outra vez foi fácil no Aaron Gordon, por conta dessas questões de ritmo de jogo mesmo, assim, né, de atleticismo, de um Denver Nuggets que estava cansado. Mas tendo todo esse conjunto aqui de ações feitas para essa partida de hoje, a gente vai investir aqui num handicap favorável ao Denver Nuggets, um handicap curtinho, só para fechar a mod de 50, menos 1.5 Denver Nuggets, que a gente acredita que deva vencer essa partida. Indiana Pacers, nos últimos 20 jogos aí, eles sofreram uma média de quase 120 pontos por jogo para os seus adversários, eles perderam 4 dos últimos 5 jogos, incluindo para o Denver Nuggets, venceram o Sacramento Kings ali, que vive uma crise, e conseguiram a proeza de perder para o Portland Trail Blazers, um dos piores times da NBA. A gente sabe que eles estavam desfalcados em muitos momentos aqui, né, em muitos jogos, mas eles ainda precisam encontrar o melhor encaixe com o Pascal Siakam na sua nova escalação. Apesar de eles serem o melhor ataque da NBA por 100 posses de bola, o Denver é o sétimo, e defensivamente a equipe do Indiana Pacers é a quarta pior da NBA. Se a gente tem um ataque que é melhor e uma defesa que é melhor, vamos para o net rating, tirar o salto do ataque com a defesa, para ver qual time se destaca mais. Os Denver Nuggets têm o sexto melhor net rating da NBA, enquanto que o Indiana Pacers tem o 12º. A gente também está falando de um Indiana, que é o time mais vazado no paint, no garrafão, em toda a NBA. Isso deve facilitar pontos de jogadores ali que atacam a cesta ou atuam mais perto dela.
por exemplo, o Jokic e o próprio Aaron Gordon. Mas, como eu disse para vocês, eu decidi trabalhar de uma forma mais conjunta aqui, onde eu acredito que o Denver Nuggets é favorito e deve vencer esse jogo. Caso esse jogador jogue, o Tyrese Haliburton, ele que é um cara que dá dinâmica e qualidade para esse ataque do Indiana Pacers, a melhor opção vai ser trabalhar com over em pontos totais. Eu acho que vai ser um jogo bem pontuado, com uma dinâmica interessante, com dois times ali com encaixes para ferir um ao outro, onde um ataca bem, o outro defende mal, etc. Mas enquanto ele não está confirmado e a tendência é de que ele não jogue, eu vou de handicap negativo do Denver Nuggets. Agora vamos falar aqui a respeito de Nets e New York Knicks. Aqui mais uma vez a gente acredita em um visitante. Ontem foi uma rodada bem esquisita, né? Fora do padrão, onde a gente teve o Bucks, o Cavs, o Grizzlies, o Hornets, o Celtics, tudo vencendo ali como visitante. Não é muito comum a gente ter tantos visitantes vencendo assim dentro de uma rodada. Mas eu não posso indicar para vocês uma coisa na qual eu não acredito. E sim, eu acredito na vitória dos Knicks. Não tem jeito, mais um visitante que eu acho que deva vencer hoje. A gente tá falando de um Nets ainda sem o Ben Simmons e sem o Day'Ron Sharp, então o garrafão deles fica mais fraco. Mas a gente, apesar de ter o Knicks ali sem o Robinson, que também fica com o garrafão mais fraco, o grande ponto aqui de interrogação é no Hartenstein. Ele é dúvida para hoje, não que seja um jogador espetacular, mas se ficar sem os seus dois pivôs titulares, pode ser um problema. Só que a gente está falando de um Knicks que é superior em diversas categorias. As franquias já se enfrentaram nessa temporada, os Knicks venceu por quase 20 pontos de diferença, e a gente também pode ter um destaque aqui de um dos principais jogadores do New York Knicks, que é o Jalen Brunson. Os Nets são o terceiro time que mais sofre pontos para armadores na NBA e são também o time que mais cedem bolas de 3 para jogadores dessa posição. Então a gente tem aqui um cenário interessante para quem sabe ele pontuar bem. Nos últimos 15 jogos a gente também tem ali o Brooklyn Nets figurando entre os 10 times que mais cedem pontos para alas. O Anunoby chegou e gerando impacto dentro dessa equipe do New York Knicks. E o Brooklyn Nets não vive uma fase muito boa. Nos últimos 20 jogos, para se ter uma noção, eles venceram 5 jogos e perderam 15, que é um número bem preocupante. Desses 5 jogos que eles venceram, 2 foram contra o Detroit Pistons, que são terríveis, e um outro ali foi contra o Los Angeles Lakers, que a gente sabe que não vem sendo um time confiável. Mas o fato é de que nos últimos 6 jogos apenas uma vitória, 5 derrotas, perderam para o Blazers, que é péssimo, 2 vezes, e perderam ali também para alguns times que estavam desfalcados ou por uma diferença muito grande. Conseguiram perder também para o Washington Wizards por 6 pontos de diferença, enquanto que o New York Knicks vive um momento completamente diferente. O Anunoby chegou, gerou impacto e é verdade. Os Knicks venceram diversos times de um nível mais baixo, mas venceram alguns times de bom nível e fizeram um jogo duro contra times de um nível médio. Então assim, a gente tem nos últimos 11 jogos, 9 vitórias do New York Knicks, apenas 2 derrotas. Então acredito que eles estão bem posicionados hoje para irem bem contra o Brooklyn Nets. Então vamos fazer um recorte aqui dos últimos 10 jogos para a gente poder entender o que aconteceu que um time caiu tanto e o outro ficou tão bom. O New York Knicks nesses últimos 10 jogos foi o 12º melhor ataque da NBA, enquanto que o Brooklyn Nets foi o 24º. Defensivamente, os Knicks foram o melhor time da NBA, enquanto que o Brooklyn Nets, defensivamente, eles não foram tão ruins. Foi apenas o 12º time em relação à defesa por 100 posses de bola da liga. É, nesse momento da competição, o 5º time que mais sofre bolas de 3 por jogo em toda a NBA. Dentre os mandantes da liga, eles também estão entre os 10 times que mais sofrem bolas triplas. E, tendo tudo isso em vista, eu acredito que o New York Knicks deva se destacar e vencer esse jogo. Claro, repetindo, a escalação pode fazer toda a diferença. A gente precisa ficar de olho se o Hartenstein vai jogar ou não. E a gente vai informar vocês lá no nosso grupo VIP se ele estará em quadra ou não, o impacto que isso pode gerar dentro da partida e se ainda vale a pena esse determinado investimento ou não, beleza? Vamos falar agora aqui de Pelicans e Jazz. Aqui a gente tem um jogo que eu acredito que vai ser over. A gente tem 2 equipes que recentemente vêm pontuando muito bem. O New Orleans Pelicans é o único grande perigo que a gente tem para essa nossa equipe, no sentido de eles vêm se defendendo bem. Só que o Utah Jazz conseguiu pontuar bem contra diversos times de diversas categorias defensivas diferentes. E a gente tem uma linha que eu não considero tão alta assim. Vamos de acima de 232,5 pontos. Os Pelicans eu acredito que sejam favoritos para essa partida, mas o Jazz vem sendo um time bem traiçoeiro recentemente. Se a gente for olhar nos últimos 5 jogos da equipe do New Orleans Pelicans, mesmo se defendendo muito bem, eles tiveram uma queda recente e acabaram sofrendo muitos pontos. Para o Dallas, para o Hornets, para o Phoenix Suns e também para o Denver Nuggets. Sofreram pelo menos 123 pontos em 3 dos últimos 5 jogos que fizeram. E a gente ultrapassou, na grande maioria deles, essa metinha que a gente busca para hoje, de 232
5 pontos totais. Quando a gente fala de Utah Jazz, nos últimos 10 jogos, eles tiveram também uma boa pontuação, mas a maioria desses jogos foram em casa. A gente precisa ver como eles vão sair como visitantes. Eles fizeram 129,1 pontos de média nos últimos 10 jogos, e quando a gente coloca aqui o filtro de quantos pontos eles sofreram para os seus oponentes, por mais que eles tenham melhorado muito no ataque, a defesa continuou ruim. Sofreram 121,4 pontos, o que dá uma média de mais de 240 pontos nas partidas em que eles se envolveram. Eles venceram 70% dessas últimas 10 partidas recortadas, por isso eu digo para vocês, eles são um time perigoso, não adianta ir de olhos fechados ali no over do New Orleans Pelicans, ainda mais porque os Pelicans não tem tanto encaixe assim, o Utah Jazz acima de tudo vem sofrendo pontos do perímetro, é o terceiro time que mais sofre bolas de 3 por jogo, dentre os visitantes é o terceiro time que mais sofre bolas triplas com 14,6, e o New Orleans Pelicans, eles não têm tanta bola de 3 assim disponível para poder serem eficientes com frequência. Praticamente ali no time titular, eles têm o CJ McCollum e o Herb Jones, que nem é um jogador de tanto volume assim. A equipe dos Pelicans também está entre as 10 equipes que mais sofrem bolas de 3 por jogo na NBA, o que motiva a gente a acreditar em um jogo bem pontuado e um favoritismo dos Pelicans, que por mais que seja real, porque a gente está falando de um time que joga em casa e que tem jogadores de qualidade superior, a gente não descarta um handicap positivo a favor do Jazz. Entre um e outro, eu ficaria muito provavelmente com mais 9,5 do Jazz, mas o nosso palpite final vai ser esse acima de. Recentemente, o Jazz está jogando no time titular sem um pivô de origem. Eles estão jogando com o Markkanen e com o John Collins lá naquela posição, mas muitas vezes eles colocam o Walker Kessler ali para fechar o garrafão. Porém, no momento em que ele ainda não tiver em quadra, provavelmente essa formação mais baixa do Jazz vai sofrer com Zion e com Valanciunas, que vão pontuar bem naquele setor. Não à toa, o Jazz nos últimos 15 jogos é um dos 10 times que mais sofrem pontos para pivôs na NBA. Mas quando eles fizerem as alterações ali, muito provavelmente o jogo vai ficar mais parelho. E o fato do Lauri Markkanen ir da posição de power forward para ala, quando essas mudanças são feitas, aí a gente tem uma possibilidade maior desse jogador também se destacar hoje. Beleza? Agora, vamos falar aqui a respeito de Thunder e Blazers. A gente tem o Thunder como favorito, eu acredito que eles vençam essa partida jogando em casa, e aqui não tem gente que é positivo a favor dos Blazers, não. O OKC é superior em diversas categorias, e para você tentar fugir um pouquinho dessas linhas baixas, já que você quer trabalhar com over em pontos, tentem buscar ali um over em pontos no primeiro tempo do OKC, pode fazer sentido. Ou então, quem sabe, um under do Blazers, é um dos times com menos pontos por jogo em primeiros tempos na NBA, e o OKC, apesar de ser um time que piorou bastante na sua defesa recentemente, eles ainda são, no geral, na temporada da NBA até aqui, a quinta melhor defesa. Então, tentar trabalhar ali com primeiros tempos a favor do OKC ou contra o Portland pode ser interessante. Eu acho que o Oklahoma vence, mas o meu palpite preferido para essa partida aqui tá em uma odd baixa, mais especificamente em um jogador, que dá para você duplar, dá para você operar de outras formas interessantes também, mas apesar de ser uma odd baixa, eu acho que ela tem valor. Então, por mais que não vá pagar tão bem, quem sabe ali vocês colocarem o OKC para vencer o primeiro tempo e duplar com essa pontuação dele não seja interessante. Então vamos colocar aqui, OKC no primeiro tempo eles vão vencer por 2 pontos de diferença, e a gente vai colocar aqui a linha de pontos baixas de um jogador, Chet Holmgren, o pivô dessa equipe, um dos principais destaques dessa temporada do OKC, fechando essa odd de 1,50. Por que a gente acredita nisso? Bom, primeiro vamos tentar destrinchar aqui como o OKC pode vencer esse primeiro tempo. A gente sabe que é um time melhor, não tem muito o que desenvolver aqui de argumentação em cima disso, tem os melhores jogadores em quadra, tem um grande destaque que é o Shai Gilgeous-Alexander, um dos melhores jogadores da temporada, estão mais saudáveis, o time adversário vem sem o Shadon Sharpe, sem o Robert Williams III, etc., além de jogarem fora de casa. Só que se a gente for observar aqui, em pontos cedidos para os seus adversários em primeiro tempo na NBA, o OKC é o 12º time mais vazado em primeiros tempos, só que a gente está falando aqui de um Portland Trail Blazers que é o segundo mais vazado em primeiros tempos em toda a NBA. Jogando fora de casa, eles sofrem uma média de 59,9 pontos, são dos 10 times mais vazados em primeiro tempo de toda a liga, então a gente já tem aqui uma vantagem defensiva em primeiro tempo favorável ao Oklahoma. Agora vamos falar aqui a respeito de quanto esses times produzem no ataque em primeiros tempos. Se a gente for observar, o OKC é o 7º time com mais pontos por jogo em primeiros tempos na NBA, e jogando em casa, eles são o 7º também, mas com a média 61,2 pontos em casa em primeiros tempos na NBA. Agora vamos ver
como que produz o Portland Trail Blazers no seu lado ofensivo em primeiros tempos. A gente está falando do quarto time que menos pontuou em primeiro tempo em toda a liga, com 53,3 pontos por jogo, e fora de casa eles pontuam o menor número, empatado com Memphis, 51,4. Então, diante de todas essas vantagens, mais uma odd ali que dá pra gente dizer que muito baixa para poder investir na vitória do OKC, trabalhar aqui com uma vantagem deles no primeiro tempo, com menos 1.5, ou seja, a gente precisa que eles vençam por 2 pontos de diferença ou mais o primeiro tempo, os 2 primeiros quartos somados, a gente já tem números mínimos suficientes aqui para justificar que sim, vale a pena. Agora, essa pontuação do Chet Holmgren, a gente precisa que ele faça 13, não no primeiro tempo, no jogo inteiro, então mais confortável ainda. Chet Holmgren nos últimos 10 jogos marcou 16,4 pontos de média, ele conseguiu superar esses 12,5 e 70% dessas partidas, fez 19 contra o Blazers, mesmo com 20 minutos de quadra, ele teve quase 70% de aproveitamento, e a gente está falando de um Portland que, ok, agora eles têm um retorno ali do DeAndre Ayton, mas ainda assim, durante a temporada, eles não vêm conseguindo proteger o garrafão. Nos últimos 15 jogos, são o segundo time que mais sofreu pontos para pivôs em toda a NBA. Eles são também um dos 10 times que mais sofrem bolas de 3 para jogadores dessa posição, e o Chet tem esse arremesso, e eles também são dos times que mais cedem rebotes para jogadores dessa posição. Então, o Chet Holmgren pode explorar também aqui com rebotes ofensivos para fazer pontos de segunda chance, por mais que na maioria das vezes ele esteja aberto, explorando o perímetro. A gente está falando de um Portland Trail Blazers que nesse mês de janeiro piorou muito defensivamente, eles foram um dos grandes sacos de pancadas dos times, o terceiro time com a pior defesa por 100 posses de bola da liga. E outra coisa que a gente também precisa destacar é a questão de região onde eles mais vêm sofrendo pontos, para poder motivar a gente ainda mais a investir no Chet Holmgren. Se a gente for aqui nas distâncias de 5 pés da cesta, que é a menor distância computada no site oficial da NBA, o Portland é o time com pior aproveitamento nessa região de toda a liga. Eles sofrem 69% dos arremessos tentados contra o seu patrimônio nessa distância. Agora vamos para a segunda menor distância, entre 5 e 9 pés. E o Portland é o quinto time em aproveitamento, com pior aproveitamento em defesa de arremessos entre 5 e 9 pés. Então o Chet ele pode pontuar muito bem nesse setor. Lembrando, esses números são da temporada em geral. Então, mesmo com o DeAndre Ayton, o Portland já tinha dificuldades. Nesses últimos jogos, sem ele, as dificuldades aumentaram, é verdade, mas ele vem sendo um jogador que não está se mostrando muito engajado defensivamente para poder parar os pivôs rivais, não. E agora vamos finalizar o nosso vídeo com o grande jogo da noite, Lakers e Clippers. Lakers, infelizmente, sem o LeBron, infelizmente para o espetáculo, né? Mas isso facilita um pouco a nossa operação. A gente vai aqui de vitória do Los Angeles Clippers e a gente acredita que também, sem o LeBron James, a defesa dos Lakers piora, tá? Uma defesa que já não é espetacular, é uma defesa ok para boa, com chances aí de melhoria. Tem o melhor defensor da NBA nessa temporada para muitos, que é o Anthony Davis, mas hoje ele vai estar preocupado em exercer funções ofensivas. Se ele ficar com uma defesa dura, forte, fazendo faltas, ele vai perder minutos de quadra. Se ele perder minutos de quadra, ele que vai ser imprescindível hoje no ataque, ele pode prejudicar o seu time no geral. Então vai ser o seguinte, chegou embaixo do garrafão, o Anthony Davis não vai forçar tanto a defesa, e no perímetro os Clippers são muito superiores, principalmente porque a equipe dos Lakers é uma das 5 que mais sofrem bolas de 3 por jogo na NBA, e a gente está falando aqui de um Lakers que prevaleceu contra os Clippers nos encontros dessa temporada, mas agora jogando em casa, e depois de 2 derrotas consecutivas, depois de quebrar uma sequência ali, era uma freguesia, né, que o Clippers tinha contra os Lakers, eu acho que os Clippers sem o LeBron têm a melhor chance deles de vencer hoje. Outros jogadores que a gente também precisa ficar de olho, já que o LeBron James está de fora, e o Anthony Davis vai ser bastante visado, provavelmente marcado até pelo Kawhi Leonard, que é o melhor defensor da equipe dos Clippers, a gente pode abrir o olho ali com a questão do D'Angelo Russell. Desde que ele foi envolvido em rumores de troca, ele é um jogador que vem pontuando muito bem. Tomou vergonha na cara, não quer sair de LA, inclusive chorou no último jogo, né, por conta desses boatos. E se a gente for olhar aqui os números recentes do D'Angelo Russell no SofaScore, a gente vê que ele marcou de trás para frente, né, 34, 20, 29, 14
39 e 19 pontos. A linha dele hoje está em 19,5 e se ele já conseguiu superar isso na maioria dos jogos com LeBron em quadra, sem ele vai ter mais volume e mais chances. Não quer dizer que ele vá. Eu nunca coloco dinheiro aqui no D'Angelo Russell, raramente, né? Já chegou a acontecer, inclusive, nesse jogo aqui contra os Nets, na linha de pontos baixas dele que bateu. Mas assim, é muito raro, não é um jogador que eu confio, só que é um jogador que vale a pena vocês ficarem de olho. Ele provavelmente vai ter um confronto ali com James Harden, que é o pior defensor da equipe ali dos Clippers, e volta e meia ele vai ter um confronto ali contra o Russell Westbrook, mas assim, esses jogadores são muito bem protegidos pelo esquema de jogo dos Clippers, apenas destacando um jogador que vale a pena vocês ficarem de olho. Nos últimos 15 jogos, os Lakers foi o segundo que mais sofreu bolas de 3 para armadores. James Harden tá quente, com Paul George e Kawhi Leonard atraindo as atenções, pode ser também que ele seja um jogador interessante. E quando a gente vai aqui para a posição de ala, que é a posição do Paul George, o jogador que eu mais gosto aqui desse time do Los Angeles Clippers, os Lakers também estão entre os 10 times que mais sofrem bolas de 3 para jogadores dessa posição. Paul George também está jogando muita bola, então a gente tem toda a vantagem favorável aos Clippers. Não vou deixar para vocês no card aqui em cima um vídeo explicando sobre handicap, para quem não conhece, é um mercado importante para vocês serem lucrativos. O nosso grupo VIP está aqui do lado, menor preço do mercado, chamem lá, participem e vamos colocar não só dinheiro no bolso, mas conhecimento aí na cabeça de vocês para vocês fazerem apostas com base em números, estatísticas, sites especializados e gratuitos que a gente indica lá para vocês. As melhores estatísticas sempre vão fazer você um apostador vencedor. Muito obrigado pela sua audiência e falou!